E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Provavelmente você tá desanimado, torcedor vascaíno, tá achando que o Vasco já foi de mal a pior. Mas assim, eu também tô desanimado, não tô com tanta expectativa para esse jogo contra o Corinthians, porém eu vou torcer até o último segundo pela vitória do Vasco nessa partida. Ainda mais após o desrespeito que fez o Ramon Dias ao Vasco. Se tem um jogo que os jogadores do Vasco têm que correr o dobro, é essa partida contra o Corinthians. Para mostrar pro Ramon Dias que ele não tá certo no que ele falou sobre o Vasco. O Vasco terá desfalques importantes para esse jogo e eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação, qual é o provável time titular do Vasco. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, campeão. Então, galera, essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, terá o Paulo Henrique na lateral direita. Na dupla de zaga teremos novamente Léo e João Vitor como titulares. O João Vitor pode fazer a lei do ex valer, né, contra o Corinthians. Ele é formado na base do Corinthians e tomara, né, que a lei do ex algum dia consiga favorecer o Vasco. Então a gente vai ter Paulo Henrique, João Vitor e Léo na zaga. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será titular, mais um que pode fazer a lei do ex acontecer contra o Corinthians. Muito se fala da queda de produção do Lucas Piton, mas a gente tem que analisar um contexto como um todo. O Vasco caiu completamente todo. O time do Vasco não consegue jogar, as vitórias não vêm. Quando não vêm as vitórias, começa a escancarar as falhas, os defeitos de cada um dos atletas. Quando tá ganhando, sempre é tudo mil maravilhas. Isso é o futebol, não tem muito para onde a gente correr. Devemos ter novidades na dupla de volantes do Vasco. O Hugo Moura deve retornar ao time titular, já que o Matheus Carvalho está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Então o Hugo Moura, que começou o jogo contra o Internacional no banco de reservas, algo até que surpreendeu grande parte da torcida quando ele perde a sua vaga titular para o Galdames, o Hugo Moura deve iniciar o jogo como titular, ao lado de Galdames. Galdames vai ser mantido no time porque o Matheus Carvalho está suspenso. Então vamos ter aí uma dupla de volantes com Hugo Moura e Galdames. Provavelmente eles devem jogar alinhados. Quando um for subir um pouco mais para o campo de ataque, o outro sustenta. Quando o outro for subir para o campo de ataque, aí é o outro também que sustenta. Então o Vasco deve ter na sua dupla de volantes Galdames e Hugo Moura. Nas pontas, o Vasco tem a possibilidade do retorno do Puma como ponta pelo lado direito, que é um lateral improvisado, ou a manutenção do Maxime Domingues. Maxime não fez um grande jogo contra o Internacional, mas a gente tem que levar em consideração, volto a repetir para vocês, o time do Vasco por completo não fez um bom jogo. O time do Vasco tem muita dificuldade de dar seguimento a qualquer jogada, de fazer qualquer triangulação. Então, quando o coletivo tá mal, acaba caindo o individual de todos os atletas. Quando o coletivo tá bem, você vai ver o individual de cada um deles sobressair. Mas aí deve ficar entre Puma e Maxime. No meio de campo é aquilo. O Payet provavelmente vai começar o jogo como titular e a gente vai ter o Felipe Coutinho no banco. Mas também não me seria surpresa alguma se o Coutinho iniciasse como titular com o Payet no banco. A gente tem que saber o tempo de minutagem que o Coutinho aguenta jogar a partida. Será que o Coutinho aguenta jogar um jogo 60 minutos como titular do Vasco? Sem ter lesão, sem precisar depois ser poupado para o restante dos jogos? Essa é a questão que pega. Então o Payet deve ser ainda mantido como titular do Vasco. A tendência é essa, até amanhã que o Coutinho comece no banco. Mas não me surpreendo se o Coutinho for iniciar o jogo. Beleza? A gente tem que se lembrar também que o Coutinho é bem mais novo que o Payet. O Payet já tem 37 anos, o Coutinho tem 32 anos. Então é uma diferença de idade considerável entre os jogadores. A lógica, o normal era que o Coutinho aguentasse jogar mais minutos até do que o Payet. E na ponta pelo lado esquerdo, podemos ter o retorno de Emerson Rodrigues ao time titular, ou o Leandrinho vai iniciar novamente como ponta do time do Vasco. Se for iniciar Leandrinho e Puma, o Vasco vai ter 4 laterais dentro de campo. É muito difícil de você ter criatividade. Tudo bem que a jogada do Vasco é somente ir para a ponta e tentar fazer cruzamentos. Até irrita demais. O Vasco tem alergia a jogar por dentro, a tentar triangular uma jogada. É só prender a bola, esperar a ultrapassagem do Piton ou esperar a ultrapassagem do Paulo Henrique. Quando o Puma está jogando, ele mesmo joga essa bola para dentro da área. É complicado. E aí teremos o Verratti novamente como centroavante titular do Vasco. E eu volto a bater naquela tecla aqui para vocês. Quando o coletivo tá mal, o individual de todos os jogadores cai. Então também caiu do Verratti. O Verratti tá sem fazer gol nos seus últimos jogos.
não está conseguindo dar seguimento tanto às jogadas, não está conseguindo ser importante como ele já foi em outro momento da temporada com o Vasco. Mas tudo no futebol é questão de confiança. Pode ser que ele decida esse jogo contra o Corinthians, eu torço para isso. A gente confia na capacidade do Verratti para decidir jogos, para ganhar duelos. O adversário do Vasco, Corinthians, terá também desfalques muito importantes para essa partida. Memphis Depay não joga, suspenso terceiro cartão amarelo, e o Roberto não joga por lesão, e o Félix Torres também não joga. Então o Corinthians tem desfalques bem consideráveis, principalmente no seu setor ofensivo. Seus dois jogadores mais importantes ali no comando de ataque, o Depay e o Yuri Alberto, estão fora desse jogo contra o Vasco. O Vasco nunca venceu na Neoquímica Arena. O Vasco sempre perde lá. Infelizmente é isso, porque a gente tem times fracos, então a gente não consegue competir. Mas é ter fé que o Vasco vai conseguir fazer um bom jogo e quem sabe sair com 1 ou 3 pontos seria de ótimo tamanho. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa partida. Beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!